Gente, desculpa. O celular não tá querendo deixar, o celular tá querendo me enfesar, mas ele não vai. Eu respirei aqui um pouquinho, apaguei uns trem que tinha aqui pra ver se dá pra terminar. Ai, vamos lá, né? Deus falou que não ia ser fácil, não. Então, vamos persistir, né? Eu tava lá na hora do... que eu blasfemei, né? Que eu falei que eu levantei um falso. E de lá pra cá, Deus ia pôr a prova. Deus ia me pôr a prova. E então, passou semanas, não sei quanto tempo certo. Eu na minha horta, meu pai na dele. Nesse dia lá da bebida lá, da festa, a festa não era bem uma festa, era somente... Todo dia meu pai fazia festa, porque meu pai tomava uma pinga e pra ele era festa, né? Então, olha o caminho que eu tava, né? E não conhecia, porque se eu conhecesse, eu daria conta de ajudá-lo, né? Mas, fazer o quê? Passou. E eu um dia, o serviço da minha horta apertou, deu uma apertada boa lá, meu marido, José Luiz, meu marido, trabalhador pra caramba, né? Graças a Deus, Deus pôs no meu caminho. Sou abençoada mesmo. Ele precisando de ajuda lá, porque o serviço tava meio apertado de serviço, e eu fui procurar um ajudante, né? E eu procurei, e nesse dia o diabo sumiu com todas as pessoas que faziam esse tipo de serviço. E eu precisando meio apertada, fui no meu pai que sempre precisava. Eu falei, meu pai vai me ajudar, né? Pedi pra ele foi e falou, minha filha, ó o Cleito aí, ele é bom de serviço, leva ele. Para de ter orgulho, de pensar a coisa. Eu não pensei duas vezes. Eu levei ele para minha fazenda, lá para a horta onde eu tava. E ali eu tinha um barraquinho, que foi eu mesmo que fiz, com a ajuda da minha família. Uns me deu tijolos, outros me deu cimento, minha mãe me ajudou com muita coisa. Todo mundo ajudou com o braço, com a força de vontade. E fizemos um tirão ali, fizemos um barraco de 2 cômodos, o dia que eu arrendei a terra. 2 cômodos e uma área e um banheiro. E eu tinha um sofá velho na área, que ele, na verdade, esse rapaz chamado Cleiton, ele começou a trabalhar lá com nós, né? E ele era um morador de rua, ele não tinha aonde morar. E para ele foi muito bom, ele ficou muito feliz. E aos poucos, o que eu achava dele, o que eu pensava sobre aquilo, sobre ele, sumiu. Eu não tinha mais preconceito sobre aquilo. Eu achei que eu estava fazendo um bem. Eu achei que naquele dia Deus tinha me transformado assim, mudado minha cabeça, porque eu comecei a ser amiga dele. Ele me chamava Dona Ilma. Dona Ilma. E eu fui pegando uma amizade com ele, tão boa, tão assim, boa no sentido lá da época, né? Conversava, ele foi se abrindo, ele se abria, ele contava. E como se fosse uma amiga assim de infância que a gente ri junto, ele foi lá naquela época. Meu marido é prova, meu marido estava junto. E o tempo foi passando, e passou meses, e foi passando, e chegou uma hora que eu sentia vontade de levar ele comigo para onde eu fosse. Eu arrumava as verduras da horta para ir para a feira todos os dias. O único dia que eu não fazia feira era na segunda-feira. Começava na terça até no domingo.
E eu falava, Cleita, arruma aí, larga o serviço aí, vambora. Vamos pra feira comigo e tal. E nisso começou a convivência mais perto. Porque ele sendo um usuário, o meu preconceito sobre aquilo acabou. E ele foi pegando intimidade, nós fomos tendo afinidades como se ele não tinha medo mais de falar comigo, de me pedir as coisas. E ele falava, Dona, me arruma aí tanto hoje. Era na hora, eu passava pra ele, que eu pagava ele por mês, né? Ele não foi só pra fazer um serviço. Ele foi pra fazer um serviço, a intenção era essa, mas eu contratei ele mensal. Permanente, sabe? E chegou um dia que ele começou a me pedir para mim passar com ele na biqueira, para ele pegar os insumos dele lá, né? Eu, como sempre fui o pilar da família, da minha, de casa e até eu acredito que até do meu pai, porque tudo que meu pai precisava, ele me ligava, falava, Wilma, traz isso, Wilma, tá acabando isso, Wilma, tô precisando disso, e aí era na hora, né? Porque eu não pensava duas vezes para fazer as coisas pro meu pai. O erro também tava aí. Até coisa que talvez eu poderia ter pensado e não feito, porque talvez atrapalhava, eu não pensava. Eu fazia tudo no impulso, sabe? E na medida que um dia ele começou a me pedir para passar em um lugar, no lugar lá, naquele lugar, para pegar aquilo também, que destrói famílias, que destruiu a minha família, que destruiu a minha vida, eu não importava, passava, ele pegava, eu esperava ele com o carro um pouco mais para frente dos locais. E o tempo foi passando, aí ele acostumou, aí todo dia ele queria ir para a feira, aí chegou uma hora que era ele que não queria ficar mais para trás. E as coisas foi mudando, e as coisas foi modificando, e eu não tinha olhos para ver aquilo. Para mim que estava acontecendo o que tinha para acontecer. Até que chegou um dia, eu, como parte errada, a minha parte errada era a bebida. Eu bebia demais cerveja, eu bebia muito. Eu bebia, quem me conhece sabe, que eu bebia, não pensava no que eu estava fazendo. O que eu ganhava hoje era para gastar hoje e não tinha Deus comigo, né? Um dia, voltando da feira, eu já tinha bebido bastante na feira, vindo da feira pro caminho. No caminho eu sempre ainda comprava caixas e caixas de cerveja, porque eu era movida ao álcool. Se eu não tivesse o álcool, parece que eu não me sentia eu. Uma dessas vezes da passada para pegar, ele... Se esse vídeo um dia ele ouvir, ele vai ver. Como hoje eu não importo mais, eu quero é que o mundo veja mesmo. Ele vai até rir do que eu vou falar agora. Ele falava assim que a danada da merda lá era... Ele pôs até nome no trem. Ele chamava de Bia. Ele falava, Dona Ilma, passa lá, Dona Ilma, que eu tô doida pra dar um beijo na Bia. Tá amarrado em nome de Jesus, Senhor. Cai por terra todas essas palavras minhas que foi ditas no ouvido de quem ouvi-las. E assim foi, e assim a coisa foi rolando, né? Um dia após o outro, todos os dias, do mesmo jeito. O trem já tinha embalado, não tinha pra onde correr, eu não pensava, como eu já falei. E o trem foi acontecendo. Um certo dia, uma certa vez, sem pensar, assim, eu lembro só dos detalhes do como foi que aconteceu. Um certo dia,
ele pegou isso, nós voltando, tava bebendo bastante, já tava com o carro cheio de cerveja. E eu já meia fora da consciência normal, já tava com a mudança de consciência transformada ali. E ele falando sobre aquela coisa lá, que era aquilo tudo pra ele, que eu não conhecia. Mas surgiu a minha curiosidade, porque eu sempre fui curiosa, eu sempre quis saber mais profundo de tudo que eu via, que me surgia a dúvida. E numa pergunta abriu a porta da mente, abriu a porta do inferno, abriu a porta e criou a estrada das trevas pra mim, sabe? Eu falei pra ele, deixa eu ver isso aí que você tanto fala, que é maravilhoso. Aleluia. E no momento que eu vi, aí eu queria ver o efeito que aquilo dava. Eu não acreditava que era aquilo tudo que ele falava, sabe? Pra que eu queria saber? Pra que um ser humano precisa de ter uma curiosidade de uma coisa que já foi falada, que é destruição? Mas teve dessa forma que eu tô contando. E ele não usava perto de mim. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto a forma que a pessoa usou aquela coisa, não. Mas eu senti vontade aquela hora lá e ele tá perdoado. Ele tá perdoado. Deus perdoou ele da parte que a minha família julgou muito, do que o mundo julgou muito, com certeza. Ele não fez mal pra mim da parte dele, da vontade dele, foi eu. Eu pedi pra ele, eu falei, deixa eu ver esse trem aí, deixa eu ver o que esse trem faz, deixa eu ver o que essa bosta faz. No início eu não chamava de bosta. Hoje eu tenho como a merda da vida, sabe? A merda que entra numa vida de uma pessoa. Eu até no final da história ali, eu conversava com meu marido, falava pra ele, meu bem, eu tô mexendo com essa merda, com a merda. E ele não quis me dar. Ele falou, Dona Ilma, pelo amor de Deus, Dona Ilma, não faz uma coisa dessa, a senhora vai destruir sua vida e sua vida nunca mais vai ser a mesma. E isso não é coisa pra uma coisa. Eu falo que eu gosto demais, mas é porque eu já tô dentro, eu gosto mais da senhora e eu não vou dar, não vou dar. Eu virei pra ele e falei assim, com certeza eu não pesquisei essa palavra, eu não ainda vi o significado, eu tô falando do que tá vindo na minha mente, da lembrança que eu tenho. Eu falei, ou você me dá, ou eu vou te dispensar agora. Você pode pegar sua mala, chegar em casa, pegar sua mala e ir embora pra caçar outro serviço. Eu quis ter poder em cima de uma pessoa usando a fraqueza dela. Você entende? Mais um erro. Quem também tiver as palavras certas para falar, comenta aqui. Comenta aí pra mim, que eu preciso de clarear mais minha mente, porque o que eu sei é pouco. Eu tô aqui para aprender também com vocês que vai desenrolar as palavras que tá embaraçada. E ele negando. Mas ele me deu. Mas também, né, de uma forma dessa que eu falei, uma pessoa que precisa do trabalho, precisa do seu dinheiro e dentro disso, não teria como ele negar, né? E eu experimentei pela minha primeira vez. Tá liberto, Senhor. Ele tá liberto. Desse pecado ele tá liberto. E ali foi o meu primeiro passo para a derrota, para a estrada maldita.
Só que eu usei, ele arrumou pra mim, me entregou, eu usei, não senti, não consigo lembrar que eu senti nada. Eu falei pra ele, isso não é o que você falou não, que você tá doido da cabeça, você tá doido da cabeça. Ficar se amando isso aí, achando que isso aí é tudo, que isso aí que destruindo suas coisas por causa da... tudo que você faz, falei pra ele, Cleito, tudo que você faz é pra isso, que é isso? Tudo que você trabalha, tanto que você é trabalhador, que era um homem muito trabalhador, assim, que todo mundo admirava, sabe? A parte da admiração. Ele também tinha luz, ele também tinha brilho. E ali a coisa fluiu dessa forma. E eu acredito, eu só lembro do primeiro, eu não lembro do segundo, do terceiro, do quarto, do resto ali. Mas não senti, não achei que eu... Falei, isso não, ele falou, isso vicia, dona Ilma. Falei, eu não. Falei, eu não, eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu uso isso aqui e não uso mais. De novo a blasfemação. E fomos embora. Isso foi numa estrada de terra. Eu passei pela porta da entrada da chácara para onde eu morava. E fui para outra estrada, para uma outra estrada de terra, debaixo de uns pés de manga, escuro. Já era 11 e pouco da noite, porque a feira acabava 9, 10. E eu ainda tinha rodado muita cidade. E fomos embora. Chegamos em casa, ele vai pro canto dele, ele vai usar, eu deixava ele usar o trem dele pra lá. Eu sempre falava pra ele, ó, pega esse trem, some de perto do meu barraco aqui, some de perto da minha casa, não deixa meu filho ver uma coisa dessa. E tá, mas aquele dia foi do mesmo jeito do meu dia que eu vinha da feira e nunca tinha conhecido. E eu cheguei em casa, fui cuidar de janta, fui jantar, fui arrumar, fui tomar banho, fui dormir. Agi normal com a minha família, ninguém percebeu nada. Foi meu marido, meus filhos, o Alisson e o André. Eles não perceberam. E esse foi só um primeiro dia de 5 anos. E eu não sabia no que ia dar. E eu tava com os olhos fechados. E não conseguia enxergar o perigo que eu tava correndo atrás. Que eu não sabia em que buraco que eu tava me enfiando. E passou. No outro dia eu não mexi, no outro dia eu não lembrava, no outro dia eu não tava nem aí. Pra mim ainda não tinha feito efeito com nada. Ele agiu da mesma forma, eu não lembro do outro dia de nós dois. Eu não me afastei dele, ele trabalhando normalmente. E eu segui com a vida. Aí, pouco que eu me lembro, que de uma em uma semana eu sentia vontade de curtir com ele aquilo ali. Já tinha usado mesmo, né? Mas não senti nada no dia, então não ia fazer diferença. Chegou uma hora que eu não pensei mais e sempre eu falava... Ele falava que ia pegar. Eu acho que ele ficou meio acanhado de ter acontecido. Deixa eu contar aqui o que é que ele sentiu a hora que eu usei. Escorreu lágrimas do olho dele. Eu vi. Falei, para com isso, moço. Eu tô te falando que eu não ligo com isso, que isso não me atinge. Desculpa que eu voltei lá, porque eu tô contando uma história, alguma coisa que realmente pula, né? Mas como eu quero contar tudo... E é desse jeito que eu tô te falando pra vocês. Passou semana, passou outra semana, e foi passando, e passou um mês, e passou 2 meses. Eu ia no meu pai, eu ia na feira, eu cuidava da minha vida ainda. E aquilo ainda estava em mim, né? Que eu de vez em quando eu usava, só que eu não vivia pensando, eu não vivia para aquilo ainda, sabe?
Eu, como muita amiga do meu pai, eu tinha meu pai como muito meu amigo, a minha vontade demais era de contar pra ele. Mas vocês não sabem de uma maior. A esposa do meu pai tirou da rua. Ela também era uma moradora de rua, usuária. Ela era uma usuária. No início eu não sabia, mas o dia que meu pai foi me apresentar a ela, meu pai falou: minha filha, vamos comigo numa loja comprar umas roupas que eu quero dar de presente pra uma mulher. E ela tem o seu corpo. Na época eu pesava assim, 65 quilos, 63, 65. E eu fiquei meio estranhando, mas pela felicidade do meu pai estava muito alegre, eu falei: vamos, pai, então. No dia que ele conheceu ela, isso já tinha 3 anos para trás, 2, 3 anos atrás. Ou não, por aí. A gente comprou essas coisas para ela. Quando eu vi ela, imediatamente, o dia que ele me apresentou a ela, eu também já sabia. Já estava na cara dela que ela também era uma... Ele não me contou o dia que ele me chamou para comprar as coisas dela, não. Mas eu fiquei assim: uai, mas por que uma mulher não tem roupa nem calcinha? Nem calcinha? Mas eu não vou citar o nome dela. Deus não quer que eu cite. Só quem conhece a vida, a família e a minha história vai saber o nome dela. E que o Senhor tenha abençoado essas pessoas, da onde é que ele estiver, que Deus tenha tocado no coração deles, que Deus tenha usado eu para a vida deles, da mesma forma que Deus usou outras pessoas aqui no final da minha caminhada, porque Deus usa pessoas para entrar na vida da gente e ou você ajudar ou você destruir, mas para que você enxergue, compreenda e chegue ao ponto de abrir seu coração e pedir a salvação, pedir a Ele a ajuda que você está precisando, porque só é a sua boca, só é seu coração que consegue esse momento, essa parte da finalidade da história, sabe? Então a minha vontade demais lá naquele dia, naquela hora que eu tinha usado essa droga maldita, eu queria contar pro meu pai, eu queria demais contar pro meu pai. Mas ao invés de eu contar pro meu pai, eu contei pra ela, pra pessoa errada. Eu contei pra minha ex-madrasta. E o diabo deve que deu risada, gargalhada lá, né? E levei isso comigo, mas ela sabia. A única que sabia. A única que sabia. E ele, né? Ela e ele. E Deus também e eu também. Tô até falando pouco. E nisso a vida veio levando, as coisas foi desenvolvendo. Quando chegou um ponto mais grave da minha vida, que foi o ponto, como o povo fala, o ponto G da condição mental, sabe? Foi o que precisava. Foi o que precisava para mim cair de cara, pisar e atolar e não tentar sair, pessoas tentar me tirar e eu não dar conta mais. E ali começou o desastre da minha vida, sabe? Gente, da agora pra frente vai ser meio dolorido, porque agora envolve a morte do meu pai. E eu não vou contar agora. Eu vou descansar um pouco, eu vou orar um pouco. Eu vou ler umas palavras aqui. Mas eu ainda gravo hoje ainda, mais um pedacinho para quem quiser ver. É uma coisa assim
meio difícil o que eu tô passando aqui agora, porque, igual eu disse, eu nunca fui de falar, eu não conheço a palavra bíblica. Eu não conheço a palavra bíblica, eu nunca li a Bíblia toda. Eu conheço alguns capítulos, algumas palavras, porque eu gosto muito de ouvir mensagens. Então, acaba que todos deixam uma mensagem junto uma palavra, né? Mas agora eu sinto sede de ler a palavra, de pegar o conhecimento da Bíblia. E eu sinto que Deus pôs, que eu preciso estudar, que Ele me colocou numa clínica, que onde a igreja é a clínica, a palavra é meu remédio, meu comprimido diário, que vai me sustentar e vai me fortalecer, no meio da tribulação, sabe? No meio da tribulação que eu vou passar, porque Deus me falou em palavras, não vai ser fácil. Tenha fé, continue na fé, persista sobre os erros, persista sobre os obstáculos e pediu que eu tomasse cuidado com a minha língua, que eu não confiasse em todos, sobre meu momento de desabafo. E eu estou tentando fazer da forma que ele me falou, do jeitinho que ele me guiou. Eu só vou no caminho dele. O dia que as coisas não der certo é porque não é para dar. Se ontem não deu para mim jogar o vídeo é porque não era aquele que era para ser mandado. E não era para ter sido aquela hora, não era para ter sido aquele dia. Então, vamos descansar as almas, né? Eu não tenho uma palavra preparada, porque as palavras que eu tinha, eu falei ontem. E como eu acordei cedo naquela vontade de refazer, de complementar o que eu falei pouco naquele pequenininho vídeo, eu já não preparei nada. Eu só falei o que Deus mandou eu falar. Eu só tô sentada aqui porque Ele quis que eu fizesse aqui mesmo e foi aqui que aconteceu. Então, já que eu não tenho nada preparado, eu vou abrir uma outra página do livrinho, que isso aqui foi uma força grande demais para mim. Vocês não acreditam na força que esse livrinho aqui, simplesmente páginas escritas com palavras, mas que foi a glória do Senhor que me alcançou através dele, sabe? Então eu vou abrir aqui para não deixar ficar parado, para não deixar eu terminar em nada. E eu vou pro lado esquerdo agora, porque eu li pouco o lado esquerdo. 64. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de Jesus. Não se esqueça de que Jesus foi o condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda: qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelas palavras certas na minha boca, meu Deus. Obrigada, Senhor. Pois é, gente. Da mesma forma que eu fiz para me sair, eu nunca larguei. Meu pensamento não saiu fora minuto nenhum. E daquele momento pra cá foi só Deus na minha vida, foi só Deus que me manteve e que veio me desculpa, gente. Desculpa pelas falhas.
Eu vou encerrar assim, tá? Pra não falar bobagem. Porque Deus já falou, descansa a mente, descansa a alma. Então vamos lá. Tchauzinho. Não esqueça de deixar o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Vocês vão me perdoando mesmo, porque, olha, eu não estou preparada totalmente. Eu estou me preparando. Deus está me preparando através desses vídeos. Amém? Aleluia, Senhor. Que a paz do Senhor esteja com nós a todo tempo e a toda hora. Aleluia.